É isso aí, Altinho. Mais um dia, mais Chegamos. um Brothers Podcast. Graças a Deus, né? Graças a quem? A Deus, A primeiramente. Deus, somente. É ele não, que... somente não, graças a ele Graças em primeiro a ele, lugar. em primeiro lugar. E várias outras pessoas aí que apoiam o nosso projeto, né, Altinho? É verdade. Como é que você tá, Eltinho? Eu tô bem. Rapaz. Que dia gostoso, hein? Ó, a primeira frase do dia, a primeira. Vai. Ó, plante para colher. Olha gente, só. plante para colher. Em breve você verá os frutos daquilo que Deus colocou no seu coração. Deus é fiel. É isso aí. O Mário Sérgio Nenê. Top demais, gente, top demais. O Elton, estamos na colheita, Vaso. Sempre. Na verdade, nós sempre estivemos na colheita. É, rapaz, é que agora tá vindo uns frutos grandão, vindo parecendo umas jacas. Que da hora. Deus é bom demais. Manda, meu irmão, como é que você... Olha, eu já perguntei pra você como Já você perguntou, tá. tô bem, e você tá bem? Ah, eu tô maravilhoso. Tô maravilhoso, Eu velho. gosto assim, eu gosto assim. Nossa, eu tô daquele jeito. Top demais. Ô, Muito Eltinho, bom. graças a Deus em primeiro lugar, Com certeza. graças à nossa família Com certeza e também. com certeza graças aos nossos parceiros e aqueles que acompanham o nosso canal. Fazem a diferença aí, cooperam para que esse podcast aconteça e nós agradecemos de coração, estamos muito felizes com essas parcerias e que continue aí por anos e anos. Tamo Com junto. certeza, Eltinho. E nós vamos falar deles agora, né? Com carinho, porque você já sabe, Já né? sei. Já sabe. Tá chegando aí, né? Tá chegando. Fala com muito carinho, Elton. Vamos lá. Vambora. Vamos falar aqui da Sanches Assessoria Contábil e Empresarial. Para você que é empresário, conhece alguém que é empresário, quer pagar menos impostos, a Sanches pode te ajudar. Eles são especialistas em consultoria e planejamento tributário, com atendimento bem flexível, online, presencial, via WhatsApp. A Sanches Assessoria Contábil e Que mais? Contábil e empresarial não é só burocracia, é consultoria, assessoria e muito mais. Top demais, Eltinho. Certo? Respira, pai. Tô nervoso. Respira, vai dar certo. Fica tranquilo. Aí o homem tá filmando. Ah, nós. meu Deus. Oh, que honra, o homem filmando a gente, cara. Para. É como se diz, esqueça tudo. Esqueça. É difícil. Ei, filho. Nesse momento é difícil esquecer, mas Não vamos esquece, lá. vambora. Lava Rápido Gota d'Água. De quem? Do Ricardo, da Divânia. É. Pra você que quer deixar o seu carro novo de novo, dar aquele talento, é no Lava Rápido Gota d'Água. Fica Preciso, calma, eu Vai, preciso levar o Trovão Negro. ali. Vai ficar novo? Vocês viram ele na frente ali, como tá a situação? Rapaz, não sei. Parecendo que andou lá no Egito. Pra ficar novo tem que fazer milagre, filho. Manda, Elton. Então, fica lá na José Marques Filho, aqui em Bauru. Aqui em Bauru, para você que vai assistir aí, que é de fora. Fica aqui na José Marques Filho, 418, no Santa Cecília. Instagram, @, Lava Rápido Gota d'Água 61. Respira. Tamo tranquilo. Tô vendo. Porque nós vamos Vambora. entrando no prumo. Vai, quem mais? 014 Kitnet. De quem? Da Francine Crepaldi. A braba, a verdadeira braba. Essa é brava mesmo. Love, amor. Gente, precisou daquela kitnet mobiliada, Elton? Pra chegar e descansar? Chegar e naninha, gente. Chegar e naninha, trabalhou, chegou, descansou, vai trabalhar no outro dia. É tranquilo. E é mobiliada. Mobiliada. E tem também Wi-Fi grátis pra você. Isso aí é muito importante. Ih, rapaz, ainda bem que você lembrou. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Precisou ligar aquela TVzinha paga, Netflix e assistir algumas coisas lá no YouTube, Brothers Podcast. É isso aí. Vai conseguir ali na 014 Kitnet. Lindo demais. E como que ela fala? Bagunçou? Ralou. Gente, é só paz ali. É, quem é paz é ali. tranquilidade. Quem mais, Elton? David Ramalho. O brabo de Bauru. Região São Paulo. do Brasil. Do planeta. É ele. É ele. David Ramalho. Especialista em corte de cabelo. Mas se você tem um cabelo afro, né? Igual o nosso convidado de hoje aqui, nós já não temos mais cabelo. Mas é aquilo ali, viu? Mas o homem dá também aquele talento na barba, deixa você alinhado aí na régua. Top demais. E aquela promoção lá? Aquela que ele lançou. A novidade? Barbearia por assinatura. Não tem, nunca vi. Só no David Ramalho. É ó. isso aí. Pra você
aí que não conhece a barbearia David Ramalho, tá com essa ideia e essa inovação aqui na nossa cidade, barbearia por assinatura. Você paga um valor mensal e pode cortar o cabelo quantas vezes você quiser. Posso falar o valor? Fazer a barba quantas vezes você quiser. Posso falar o valor? Pode falar o valor. R$ 89,90. E tem um detalhe. Tem um detalhe muito importante. Manda. Se você for lá e falar que foi por indicação dos brothers, você ganha 50% de desconto na mensalidade. Pra fazer o quê? Cortar o cabelo, fazer a barba, sobrancelha, barboterapia, tudo. Quantas vezes quiser no mês. Quantas vezes quiser, R$45 arredondando, R$45 pra você fazer a barba, cortar cabelo o mês inteiro, velho. Não, isso aí Não tem. Não é pra qualquer um não, meu. Quem mais, Elton? Cross Lion, o crossfit do leão. Vai passar vergonha na frente do convidado? Não. Deixa quieto isso aí. Eu quero ouvir Não. o rugido do Simba. O cara entende tudo de voz. Ué. Ele vai falar o Simba na puberdade. Deixa quieto isso aí. Eu quero crossfit do leão. Precisou daquele condicionamento físico, ficar shapeado, saúde. Gente, é Cross Lion. Crossfit O do leão. crossfit do Lion. É isso aí, vambora. Alcateia Fight. Ah lá, você vai ter que fazer o lobo. Tom. Não. Vai ter que fazer. Já vou pular. Não. Vai ter que fazer. Nossa. Que lobo magro, pelo amor de Deus. Alcateia Fight, do nosso querido amigo, parceiro, ótimo professor Luigi. Pra você aí que quer treinar jiu-jitsu, muay thai, tem também aí jiu-jitsu pra mulherada, pra criançada, tem também lá um treinamento separado. Então, procura lá, Alcateia Fight. Instagram também, @alcateia_fight. Top demais. Quem mais, meu A querido? Virtus Training Camp. Você tá cheio das academias e não tá indo treinar, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Quando eu decidi treinar, eu sei aonde eu vou. Tá bom. Virtus Training Camp, lá você encontra também Muay Thai, treinamento de força aí e o Strongman. Strongman? O famoso Strongman. Que é isso? É o pessoal que vira uns pneus, levanta peso lá, diferenciado, um diferencial aqui na nossa cidade. Você encontra lá na Virtus Training Camp. Top demais. @Virtus Training Camp no Instagram. Top. Quem mais? Fabi Pastel. O melhor pastel de Bauru. Região São Paulo. do Brasil. Planeta, multiverso, terceiro céu. Onde chegar o cheirinho dele é o melhor, vai? É o melhor. Manda. Fica ali na Avenida do Hipódromo, aqui em Bauru, quadra 5, pra você aí, ó, assistindo Brothers, vai assistir essa gravação, pra você aí que vai passar o final de semana, tá chegando o final de semana, mas tem um feriadão também hoje, corre lá, pede lá no Instagram também, @FabiPastel, ou vai lá no endereço, na Avenida do Hipódromo, quadra 5. Top demais. Manda. Inbox Design. Ei, precisou daquela arte enjoada, aquele banner bacana. Para suas redes sociais, para sua empresa, é Inbox Designer do meu amigo Felipe Stafus. Foi ele quem deu essa cara linda pro nosso canal do Brothers Podcast. Né? Top, né? Top, muito top. Então precisou? Inbox Designer do Felipe Stafus. Manda, Elton. E temos também a All Foods. All Foods! Lá você encontra lanche, refeição, marmita, o famoso croissant de chocolate. É lá no All Foods. Corre lá no Instagram, segue o pessoal lá, que você vai ficar com água na boca de ver os produtos que o pessoal oferece lá. All Foods, @AllFoodsBauru. Top demais. Certo? Rapaz, virou a lista. Tem mais uma, graças a Deus. Meu Deus do céu, glória a Deus. O nosso querido Quem? Atos Impressões Flexográficas do nosso querido Marcos Pavon. Ei, ele deixou o homem aqui, hein? Ele que trouxe. A joia rara. Ei, manda, Elton. Rótulos e etiquetas é com a Atos Impressões Flexográficas. Rótulos para bebida em geral, produto de limpeza. Para você que trabalha com produto frigorífico, que quer aquele rótulo que vai na parte interna da embalagem da carne, é na Atos Impressões Flexográficas que você vai encontrar. Então corre lá no Instagram do pessoal, que é @Atos Impressões Flexográficas. E se você quer fazer parte, mas ainda tem um novo parceiro, Um novo parceiro que chegou pesado hoje aqui. Padovan, gente. Padovan fechou com a gente. Um dos nossos sonhos, né, Elton? Um dos nossos sonhos, Fechar encontrar uma loja de música aqui como parceiro. E Deus é fiel, fechamos com o homem, com o brabo de Bauru. Padovan, gente, ó, precisou de instrumento, precisou de tudo que envolve música, gente.
é Padovan, a melhor loja de instrumentos musicais de Bauru, Elton. Instrumentos musicais e equipamentos. Então é a melhor de musicais, Bauru, Elton. E ó, então é a melhor de Bauru, região, São Paulo, Brasil, planeta. É isso aí. Não me deixa no vácuo, pelo amor de Criada Deus. por um músico que gosta e entende de música, a loja foi feita para que músicos e técnicos de som iniciantes se sintam em casa. Top Padovan. demais, Padovan. E hoje o homem vai tocar com o violão do Brabo. E ó, eu já tive um gostinho de ouvir. Elton, Coisa linda. Vou falar pra você, obrigado, Padovan. Ó, você vai ver a qualidade do som do violão e você vai encontrar esses equipamentos de qualidade só ali na Padovan. Brabo, os Brabo de Bauru. Região, São Paulo, Brasil, planeta. top. E hoje está com a gente aqui um dos maiores cantores do planeta. É isso aí. Top De demais. Bauru. Região. Do São Paulo. Já fui pro planeta direto. Ó. Tá emocionado. Não, já pulei, porque já é. Rapaz, ó, um dos donos das vozes mais incríveis, mais bem colocado, um dos timbres mais lindos que eu já ouvi. O cara domina as técnicas de uma forma assim, maestral. Top demais, estamos com o Diego Sampaio. E aí? Seja bem-vindo, Diegão. Poxa, obrigado, mano. Já tô em casa aqui já. Que da hora, Tô em né? casa agora. Que bom, que bom. Ué, tá estilosa do homem? Você tá doido. Cê é louco? Chegou de avião ali, desceu, eu falei, nossa, o Brian McKnight, você é louco. De Desceu jatinho. aqui no teto Do estúdio. Rapaz, Diegão, obrigado, irmão. Você não sabe a alegria que você está trazendo para nós, para nossa cidade, em compartilhar com a gente a sua história, o seu talento. Muito obrigado mesmo, irmão. Cara, um prazer estar aqui com vocês. Já estive em Bauru outras vezes, né? Então retornar para cá é fantástico. Ainda mais para participar do Brothers Podcast. Oi, que moral, rapaz! Que moral! Top demais. Tá vendo você que nós convidamos aí, cantores famosos? É uma honra pro cara, rapaz. A honra é toda nossa, cara. Prazer, mano, tá aqui. Top demais. Meu nego, eu quero saber como que você entrou nesse mundo da música, no universo da música, como que foi o seu começo, conhecer um pouquinho da sua história, sua infância. Cara, estamos aqui, queremos conhecer a sua vida. Meu Deus. Tem história, hein, mano? Top. Cara, eu cresci na igreja, né? Cresci num bairro da periferia de São Paulo, na Parada de Taipas, num conjunto habitacional. Então, e a minha família, os meus pais já eram da igreja quando eu nasci e tal. Então, o meu contato com a música era a igreja, mas porque eu morava nesse conjunto habitacional, rolava de tudo no final de semana, né? Eu contei recentemente num story, eu estava ouvindo algumas músicas antigas e tal, e aí lembrei de que no final de semana a galera abriam as portas dos apartamentos na Coab e colocavam as caixas para fora. Então, numa casa estava rolando música de igreja, na outra casa estava rolando samba, na outra casa estava rolando funk, soul, e eu cresci no meio dessa bagunça, assim. E cantava na igreja, mas nada profissional, nada. Aí eu cantava na igreja. Com cerca de 11 anos, assim, eu falei, mãe, quero estudar. Quero estudar algum instrumento, eu queria estudar batera. Minha mãe falou, não vai rolar a batera, porque não tem onde a gente pôr aqui, enfim. A igreja que eu cresci era uma igreja mais tradicional também. E aí um amigo estava estudando piano. E aí eu falei, então eu vou com ele. Ela falou, então beleza, vai com ele. E ali foi onde eu tive meu primeiro contato no sentido de estudar música, né? Poxa, vou estudar música e tal. Mas estudei 1 ano e meio de piano, depois disso... Essa época eu parei de cantar, já cantava desde pequenininho, mas aí eu parei para estudar, estudei 1 ano e meio de piano, depois fui estudar com um outro cara, que é o Rubem Moraes, foi produtor de um monte de gente, Simoni, Maurício Manieri e tal. E ali com ele eu retornei àquela raiz da música negra que eu sempre ouvi em casa, né? A minha irmã, mais velha, sempre ouviu, né, escondido da minha mãe. Funk, soul americano e tal. Então eu já crescia ouvindo essas coisas. Ela escondia porque vocês faziam parte de uma igreja bem tradicional, é isso? Isso, é. E aí minha mãe... Só que a gente brinca que minha mãe falava que não podia, mas de vez em quando ela ouvia um Jorge Aragão, uma Beth Carvalho. Pra dar uma quebrada. Pra dar uma quebrada e tal. E aí, depois que eu fiz aula com ele, eu voltei a cantar na igreja, mas já com essa mentalidade da música negra e tal. Não sabia direito como fazer as coisas, porque era tudo do que a gente ouvia, né?
E aí eu ouvia muito rádio na época, ficava com a fitinha cassete dentro de um rádio, que minha mãe, um toca-fita que minha mãe tinha, e eu ficava a madrugada ouvindo o que tinha de música negra, era o Love Songs, era essa parada, né? Mais charme, R&B e tal. Então eu passava a madrugada, às vezes, com um radinho na orelha, assim, esperando, começava a batida, aí eu dava o rec e ficava... Pô, essa é legal. Daí deixava rolar. Às vezes rolava, não quero. Ia lá, voltava, achava o ponto na fita de novo para poder gravar a outra música. A gente não tinha acesso igual a gente tem hoje. E aí, enfim, voltei a cantar, já voltado para essa parte da música negra e tudo mais e tal. Depois de um tempo, nesse processo nasceu o Coral Cádiz, a gente fala mais sobre isso. E aí, entre começar o Cádiz e o primeiro ano do Cádiz, eu conheci o Sérgio... Eu conhecia ele na época como Serginho, mas que é o Sérgio Saz, né? Todo mundo conhece ele como Sérgio Saz. E aí o Saz foi meu professor de técnica vocal. Como você conheceu esse cara? Cara, tinha uma igreja em São Paulo, a Igreja Pedra Viva. Vocês chegaram a conhecer. Todo mundo conhece. Quem gosta de black conhece ela. Então, a Igreja Pedra Viva, ela foi o reduto da música black, assim. Sim. Antes eu falava que era o reduto da música black gospel, só que não é. Tipo... Para você ter uma ideia, a gente ia nos cultos de sexta-feira que rolava lá, que era o culto de evangelismo. Então, tava a galera do Black Gospel, mas de um lado tava o Krigor e o Péricles acompanhando. Do outro lado, você olhava, tava o Mano Brown e a galera do Racionais. Nossa. Então, era referência para todo mundo. Referência para todo mundo. Então, eu tava lá toda sexta-feira. Quando eu descobri o Pedra Viva, toda sexta-feira eu tava lá, porque era sempre legal tá lá e ouvir aquela musicalidade e tudo mais. Eu já tinha o Coral Cádiz, mas não conhecia o Raiz Coral. A gente nasceu com um mês de diferença. O Raiz nasceu em abril, se eu não me engano, a gente nasceu em maio. Mas a gente não se conhecia, porque o Raiz Coral era da Zona Sul de São Paulo e a gente era da Zona Norte. Então a gente não se conhecia. E um dia eu fui no evangelismo, na Igreja Pedra Viva, e aí, um final de semana antes do Raiz cantar, anunciaram, semana que vem a gente vai ter um especial de corais, vai estar o Black Choir do Kleber Ferraz e vai estar aqui também o Coral Raiz. E aí eu lembro do Serginho gritar, Raiz Coral, do meio da igreja. Falei, beleza, semana que vem a gente está aqui. E aí foi onde eu vi o Serginho cantar. Não tive contato com ele logo de cara, mas conheci um cara que tinha acesso. Eu falei, mano, eu tô querendo estudar e tal. Ele falou, não, eu vou te passar o telefone do Serginho. E aí foi nessa que eu conheci ele. A nossa relação nesse primeiro momento foi bem por causa da aula mesmo. Mas aí passou um tempo e a gente ficou amigo, assim, né? Então, a minha aula era 11 horas da manhã, eu ia pra lá, chegava lá 11 horas, mas saía de lá, tipo, 6 horas da noite. Ou seja, você sugou o homem. Eu sugava ele lá e ficava tudo que ele colocava de referência. Mano, vou te mostrar essa fita de vídeo aqui. Aí era 2 horas assistindo um coral X. Nossa. Aí depois ele... Não, tem isso aqui. E aí colocava um outro negócio. Era mais 2 horas a gente assistindo. E o que ele costumava colocar pra vocês lá? Cara, dá uma... umas dicas pra nós aí. De Bauru tá precisando. De tudo um pouco, mano. De tudo um pouco, assim. O Saz é um dos caras... Apesar de hoje ele não tá fazendo mais black assim, mas é um dos caras... Ele e o Isabê foram os caras que eu conheci que tem o maior conhecimento de black music, assim, da sonoridade, né? Então, foi ele que me fez... enxergar algumas coisas dessa peculiaridade da música negra. Então a gente ouvia desde R&B, Boyz II Men, tipo o começo do Boyz II Men, ouvia Kissy Jojo, sabe assim? Ouvia Jodeci, que é o grupo que o Kissy Jojo teve antes de ser só a dupla e tal. E a gente ouvia, sei lá, Reverendo Milton Bronson, que é o coralzão com a comunidade dos cantores e tal. Então, cara, a gente ouvia muita coisa. E aí eu comecei nessa de ficar lá, eu ficava ali, mano, eu tô indo para um estúdio agora. Eu falei, beleza, tô indo com você, pra onde é que a gente vai? E aí a gente acabou que essa proximidade foi disso, né? De ir pro estúdio, ou dele, mano, eu vou jogar basquete agora. Falei, então demorou, nós vamos jogar basquete. Cara, hoje eu tô meio enferrujado, né? Mas eu já joguei já. Jogava legal? Jogava, dava pra... O cara é alto, hein, Alto? Dava pra fazer uma cestinha, dava pra... Meu irmão pagava de jogador de basquete também. É mesmo? O cara tem 1,50 m. Não, estilo Larry Taylor pra ele. Isso aí. Só ali distribuindo. Para. Então, aí eu ia, jogava basquete, enfim, foi nesse que a gente se conheceu e tal, a gente pegou uma amizade assim, e nesse sentido da Black Music, principalmente nesse começo, para eu ter um entendimento mesmo, o Saz foi meu mentor, assim, né? De mostrar as coisas, de
de trazer disco, de falar, cara, você tem que vasculhar, você tem que pesquisar. E aí eu virei pesquisador, assim. Eu trabalhava de office boy no centro da cidade de São Paulo ali, e ali tem a Galeria 24, que alguns chamam de a Galeria do Rock, mas os primeiros pisos é só de cultura negra, assim, né? Então, hoje tem menos, mas o primeiro piso era só com a galera que cortava cabelo afro e coisas de álbum, e disco, e música e tal, e o andar de cima era a parte de roupa. Então, eu trabalhava de office boy no centro da cidade, ali do lado, e eu gastava meu salário Ali... comprando disco, né? Aí eu fiquei amigo de um cara que era vendedor numa loja, e aí eu nunca soube o nome dele, porque ele me chamava de DJ e eu chamava ele de DJ. E aí, DJ? E aí, DJ? Era isso. Por que, DJ? Não sei, cara. Estilo, Gostava será? dos discos. Porque eu gostava das músicas e tal. Entendi. E aí ele ficava, chegou coisa nova. E colocava um CDzinho pirata pra gente ouvir. E aí nisso foi onde começou essa pesquisa, assim, né? Eu já falei bastante coisa aqui, de como eu entrei na música e a música negra, enfim. Esse foi o caminho que eu trilhei, assim, né? A porta de entrada. Então, né, cara, top demais. A gente vê o cantor, né? A gente fala, nossa, cara, parece que o cara nasceu pronto. Mas a gente vê que tem toda uma influência, tem toda uma história. E, cara, pra mim, o Robson e o Sass foram os caras assim que revolucionaram a questão do coral black. Sim. Na sua opinião, não, é mais ou menos isso também? É exatamente isso. Os caras que ganharam espaço, né? Sim. Porque já tinham, ali na Zona Norte, em São Paulo, já tinha alguns corais rolando antes desse movimento do Robson Nascimento. Tal. Já tinham outros corais. É que pra Bauru, pelo menos. Foi o que chegou primeiro. Mas não tinham expressão. Entendi. Então, o Robson já tinha uma expressão no cenário, assim, na cena. E aí, quando ele veio com o coral, opa, tem como fazer essa parada. Sim. Né? Ele foi esse precursor, assim. O Sass, na época, foi o cara, na minha opinião, que encontrou o som vocal, assim. Você escuta o coral e você fala, cara, isso aqui parece coral de negro americano. Sabe assim? Você escuta e fala, eu acho que é isso aqui. Então, o Sass, pra mim, foi esse cara que achou esse som. Como a gente encontrar esse timbre do coral americano. Então, eles foram o Robson como precursor, né, que começou algo expressivo e tal, e o Sass que foi o cara que sabia o som, sabia como arrancar o som. Assim, Eu acho que o Robson acertou também, porque ele se inspirou muito no Kirk Franklin. Sim. Né, no lance do coral, né? Então, ele veio já com os dois pés na cara, né? E o Sass, como você falou, cara, ele achou esse som porque depois dele veio muitos corais inspirados no som dele, né? Muito legal, cara. Muito legal. Quando eu comecei o Coral Cards, eu tinha uma ideia na cabeça e ela era uma ideia ideal, assim, né? Tipo, eu idealizava uma coisa. Só que a real é que eu não sabia como fazer aquilo. Sim. Você fala, como é que eu vou arrancar esse som? Entendi. Não faço ideia. Tá ligado? Eu falo, vamos dividir as vozes. Mas não é... A música... Eu defendo muito algumas coisas em relação à música negra, assim. A música negra, ela não é uma música que ela nasce num contexto técnico só. Tipo, hoje a gente tem como explicar o que a gente faz. Mas a música negra, ela nasce de uma questão de uma experiência. Ela tem é uma sonoridade que ela é resultado da experiência, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar deixa eu tentar encontrar... Eu estou buscando as palavras certas, mas... só pra gente ter uma ideia, quando a gente canta uma escala maior, tipo, vamos pensar em Dó, certo? Os primeiros 5 graus de uma escala, nem sei se eu fiz em Dó, mas... Certo? Quando a gente pensa na música negra, essa terça, pra negrada que veio trazida da África, não era essa terça maior. Ou pelo menos para a parte da África. A parte da África mais norte era uma galera que tinha contato com outras culturas. Beleza. Para a galera mais sul, não tinha. Então os caras cantavam, eu vou de uma maneira bem simples, né? É menor. Certo? Então, pensa que na hora que a negrada veio e ela começa a se render ao cristianismo, o cristianismo ele é pautado numa influência europeia. Sim. Então vamos pensar que todo mundo cantava, tipo, eu vou só fazer esse desenho.
A negrada não tinha esse tarará, tinha o tararirará. Era isso que eles tinham. Então, quando a gente canta, por exemplo, glória, glória, enquanto a cultura cristã cantava Aleluia, a negrada cantava Aleluia, que soa pro blues. Sim. Ou seja, se a gente pensa nisso, o blues não nasceu de um cara que falou, cara, deixa eu pensar num negócio diferente aqui. Não. Tem um contexto histórico que forçou a galera a cantar, começou a colocar uma energia diferente naquele canto. Certo? Então, tem uma experiência que provocou uma linguagem. Entende? Sim, sim. Então, pensa que aqui, a gente já não tinha essa cultura no Brasil tão forte naquela época. E aí, de repente, você quer fazer aquele som, mas você não faz ideia de como chegar. E você também não tem as mesmas experiências que eles têm. Sim. De vivência. Tá ligado? Então, tipo, pensa que uma criança de 2 anos escuta a mãe lavando a louça cantando Amazing Grace, sabe? Tipo, e não é só porque tá cantando a música Amazing Grace. Podia ser qualquer uma, né? Ela tá cantando Amazing Grace. Já tem a linguagem. E aí a criança sai dali de casa, vai descer pra quadra pra jogar o basquete. Quando desce lá, tá os caras do hip hop com uma picape, uma outra galera cantando a capela. Tem todo um contexto que constrói aquela pessoa, e aquela pessoa somada a um monte de outras pessoas que também têm essa mesma linguagem, causam uma sonoridade. Quando a gente pensa no coral, a gente tem isso, que não é a nossa realidade. Entende? Sim. Não era a nossa realidade naquela época, então, muito menos. Então, era difícil da gente achar, cara, como é que a gente faz esse som, né? Então, eu acredito que a gente precisa entender. Talvez eu não tenha a mesma vivência, mas eu preciso entender qual é a vivência que o cara tem e de que maneira ela contribui para esse som que ele faz. Top demais. E aí eu posso... eu agora entendi, então, qual que é o caminho. Talvez a gente ainda está muitos anos atrás do que os caras fazem, mas agora a gente sabe o caminho. E como você encontrou esse caminho pro coral Cádiz? Então, o Sass foi esse mentor, Certo. porque daí ele veio e me deu dicas técnicas diretas, assim. Eu falei, mano, beleza, eu abro as vozes e tal, mas eu não sinto esse som que eu quero. Ele falou, aí ele me deu algumas dicas, né? Tipo assim, ele falou, cara, ó, existe uma química diferente do jeito de cantar. O coro que a gente cresceu, eu cresci na Igreja Batista. Então, tem essa influência europeia, né? Uhum. Então, todo mundo canta, sei lá, Deus está aqui. Ele falou, a música negra não é isso. Ela é Deus está aqui. Tá em outro lugar o som. Entende? Falou, então, muito perceptível. Assim, o som, a maneira, isso, o som tá em outro lugar. Normalmente, por que o coral negro soa tão metálico, agudo? Porque a gente prioriza alguns registros. Então, no caso das mulheres, a gente, num coral negro, a gente não canta, não usa as vozes passadas, né? Então, voz de cabeça, falsete, a gente não usa. A não ser que seja para um arranjo. Para um arranjo X, tem. Mas a maioria do tempo, elas estão cantando com voz de peito, no máximo um mix. Rapaz do céu. É por isso que soa uma pressão absurda, pesado. Né? Parece que tá levando um tapa quando você escuta, assim. Porque tem essa força. Tem muito vibrato, né? Sim. É que daí tem outras linguagens de coral. Mas um coral de um mass choir, por exemplo, eles cantam tudo com os vibratos. Tem esse vibrato gigante. E né? que dá uma diferença absurda, muito louca, né? Muito louca, E tem uma questão rítmica também, que daí, tecnicamente falando, é o uso das apogiaturas, né? Sim. Quando você canta... deixa eu pensar Para o povo entender, o que é uma apogiatura? Apogiatura é um termo, se eu não me engano, que vem da Itália, que significa da gente cantar uma nota apoiada em outra. Top. Então, eu já tenho uma nota base. Tá, se eu fizer eu fiz uma apogiatura. Essa é uma apogiatura ascendente, porque eu tinha uma nota base, encostei na de cima e voltei. Uma apogiatura. Gente, podcast diferenciado hoje. Corta pra mim. Corta pra mim, gente. Tá sendo uma escola isso aqui, gente. Gente do céu.
Pelo amor de Deus, Pra você gente. que é músico, gosta de música. Pra você que é cantor, pra Bauru! você que é um apreciador da música. Compartilha. Isso aqui é um prato cheio. Gente, ó, você que tá assistindo agora, compartilha isso aí com o mundo, gente. Essa informação você só vai ter aqui no Brothers Podcast. Meu Deus! E tem uma dúvida que a maioria das pessoas tem a diferença da apogiatura para melisma. Tá. Aí depois você volta no assunto que você Tá. só A apogiatura ela é um ornamento curto. Certo. Simplificando, né? Algumas pessoas acrescentam. Ela é um ornamento curto no meio de palavra e com uma vogal só. Beleza. Mas se a gente pensar num ornamento pequeno, é uma apogiatura. O melisma ele é um ornamento comprido. Então, onde a gente pode usar mais de uma vogal. Então, por exemplo, se eu faço... Tem mais maneiras de fazer apogiatura. Eu falei da ascendente. Sim. Se eu fizer... também é uma apogiatura, só que descendente. Tem... A gente fala... Como essa nomenclatura não é muito certa, cada um vai dando o seu nome, né? A gente fala da junção das apogiaturas. Então... se eu faço as duas juntas... eu tenho a junção das de duas apogiaturas. E tem uma outra apogiatura que a gente emprestou ela do piano, que é quando a gente canta, por exemplo, por exemplo, se eu canto aqui, ó, renova-me, Senhor, 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 Faz aí, ó. Senhor. É isso aí. Vai, legal. Eu vou lançar hoje lá no festival. Lá. Ó, aí você vê que especificamente essa que a gente fez agora é essa que dá ritmo, dá swing. Não é ritmo, mas Sim. swing. Então você está cantando, por exemplo, eu vou dar o exemplo de músicas mais clássicas, vai. Eu quero ser Senhor amado. Eu podia cantar Senhor amado. Eu fiz Senhor amado. É a mesma melodia, eu não mexi em nada, mas eu trouxe movimento. Mas dá um tchan diferente. Dá um tchan. Né? Ó, o exemplo clássico é Brighter Day do Kirk Franklin. Quando eles cantam. I never knew Vai. I could be so happy. Olha o que tem aqui, ó. So happy, so happy. A melodia sem isso seria I never knew I could be so happy. Sim. E ele faz so happy, I never knew I'd be so secure because of your love. Life has brighter meaning. It's gonna be Body Day! Body Day! Ai, da hora demais, cara. Então, são esses elementos que vão dando swing. Então, quando a gente pensa no coro, num coral negro, são esses primeiros fatores técnicos que vão dar essa diferença. Entendeu? Então, poxa, cantar, as meninas principalmente, cantar raramente com voz passada, é só quando o regente fala, aqui tem, aí tem uma intenção nisso. Normalmente tem muito vibrato, normalmente tem muita apogiatura, pelo menos essa que a gente empresta do piano, que é o que faz esse movimento de uma nota para outra, né? São características de um coral negro. Então, eu lembro que quando eu saquei isso, aí aquilo ali mudou a minha concepção de como eu enxergava os corais. E aí eu comecei a reparar a diferença entre os corais que tinham. Então a gente tem o coral de massa, que é esse coral talvez com menos desenho, mas que é tudo agudo demais, o vibrato com um intervalo muito grande, né? Então, se a gente pensar, Hezekiah Walker, mais antigo, algumas coisas do Richard Smallwood, Rick Dillard, enfim, esses corais grandes são os corais de massa. Então você vê que os caras estão sempre... É tudo muito, né? Uhum. E aí você tem outra pegada. Se você pensar, por exemplo, nas músicas do Fred Hammond, por exemplo, é uma outra onda. Nossa, eu curto. Continua sendo coral, ainda tem o elemento de todo mundo cantando com os registros mais pesados e tal. Tem vibrato, mas é um vibrato com um intervalo menor. Tem o desenho da apogiatura, só que até em maior quantidade, porque tem menos gente fazendo, é mais fácil de sincar os desenhos, né? E aí, enfim. E aí aquilo, pelo menos isso foi o que abriu a minha mente para entender a parada toda assim. Depois de uns anos eu virei assim estudioso mesmo, né, da cultura afro-americana.
E aí eu já jogava basquete, eu já tinha um contato com o hip hop por causa de morar na periferia de São Paulo. Andei uma época com a galera que fazia grafite, porque eu acredito que tudo isso vai contribuindo para esse entendimento completo. Sim. Sabe, da cultura, da musicalidade. E aí foi quando eu também parei de ouvir música nacional. Você Tipo assim, parou? Parei, cara. Não escuta mais? Ou Não, voltou? eu escuto aquilo que eu preciso ouvir, assim, e que tá rolando. Mas fala, cara... Você mergulhou eu mergulhei na cultura musical isso aí. do Black Music. É isso, eu mergulhei. Mergulhei de cabeça, assim. Tá ouvindo pouquíssima coisa no Brasil brasileiro. Pouquíssima coisa. Não, cara, eu conheço aquilo que canta na igreja, né? Pô, nós vamos cantar tal música na igreja tal dia. Aí eu vou aprender, né? E aí... E algumas outras, mas são pouquíssimas, cara. Não, tem coisa boa no Brasil. Lógico que Tem muita coisa muita boa. coisa boa. Sim. Mas é que as que não são tão legais estão em destaque, né? Sim. Pra quem curte mais o black, né? Essa parada. Mas top Vamos demais. deixar baixo. Diegão, vamos cantar, né? Canta uma Bora. pra nós, porque a gente veio pra te ouvir também. E o povo também quer te ouvir, cara, com certeza. Padovan. Padovan, fala o nome dele. Aqui, Cara. ó, fala aqui, Diegão. Padovan, ó. Aqui, ó. Ah, moleque! Mano, eu não sou o cara do violão, mas a gente vai tentar. Ah lá, não é não. Eu que sou. Seria tão bom se eu fosse capaz de esquecer o passado e não olhar atrás. Às vezes é difícil só seguir em frente quando tudo ao redor nos traz de volta à mente. Um momento de erro, quando eu não conseguia ver que sou dependente e sem ti não posso viver. Me ajuda, Senhor, a olhar para frente, esquecer o passado e viver o presente. Um novo tempo, um novo coração, tempo de cura e restauração, de quebrantamento e transformação. Novo tempo em ti, Senhor. Quebra as correntes com o que eu vivi. Meu maior desejo é viver pra ti. Cria um novo começo, mesmo que seja o fim. Vejo o céu se abrindo, um novo tempo enfim. Um novo tempo, um novo coração, tempo de cura e restauração, de quebrantamento e transformação. Novo tempo em ti, Senhor. Meu Deus do céu, cara, você tá doido. Nossa. Tem que aplaudir, Pessoal tem que do estúdio, pode aplaudir. Pode ficar à vontade. Vocês estão muito concentrados, gente. Pode curtir o momento, da hora demais. Meu mano do céu, cara. Ao vivo é outra fita. Meu Deus. Já é bom gravar, quando a gente vê os vídeos, mas Mas ao ao vivo é outra Eu já, coisa. cara, já queria chorar já. Meu Deus. Ó, já tá meio molhadinho. Ai, negrão, top demais. É top demais mesmo. Ô, Diegão, e assim, quando você começou com a música, você sempre teve a ideia de criar um coral? Ou Não. A ideia era fazer uma parada solo, mas aí isso aí foi surgindo. Cara, na verdade eu não sabia muito bem assim, o que ia ser. Assim. Eu gostava muito de cantar, né? Eu cresci cantando na igreja e tal. E aí, depois eu queria expandir, fui pro piano e tal. E aí, na verdade, o que eu queria era trabalhar com produção musical. Foi o que eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso aqui. Porque o Rubinho, que foi meu professor, trabalhava com produção musical. Então eu fazia as aulas no estúdio dele. Então eu achava fantástico aquele negócio de um monte de botão. Esse computador era antigão ainda, mas um monte de botão, um monte de máquina e a possibilidade da criação da música. Sabe, você fala, putz, não tem nada, então eu vou criar do zero. Então você só tem uma melodia, pô, aqui se colocar esse acorde, e se coloca esse vocal, sabe? Era isso que
Me encantava. Só que eu ganhei uma fita de vídeo de um amigo que era do reverendo Milton Bronson e The Community Singers, negócio assim. A comunidade dos cantores. Cara, e aí aquilo virou uma chave, assim. Aí eu falei, uau, eu preciso fazer isso aí. E aí a gente começou, no ano seguinte, eu fiz um trabalho na igreja, já pegando algumas músicas, já com essa ideia do coro, assim. E aí, mais um ano depois, né? Então 2 anos depois de eu ter ganho essa fita de vídeo, foi que nasceu a ideia do coral e do vocal, assim. E aí eu virei apaixonado até hoje, né? Aí, como é que faz agora? Agora não tem como largar Não tem mais. como voltar atrás. E como foi esse processo da construção do coral? Você convidou amigos, convidou pessoa que você já sabia que manjava no canto? Ou você preparou a galera? Como que aconteceu? Não, mano, nesse primeiro momento, quando eu ganhei essa fita, eu assisti. Eu falei, mano, que absurdo. Eu liguei para um amigo e falei, cara, preciso te mostrar um negócio agora. Falou, vem para cá. Eu desci, fui para casa dele, a gente assistiu de novo. Eu já tinha acabado de assistir a fita, fui para casa dele, a gente assistiu de novo. Eu falei, mano, eu quero fazer isso aí. E ele comprou a briga comigo. A gente era amigo de infância, assim. E aí ele comprou a ideia comigo. E aí a gente fez essa brincadeira na igreja. Só que daí aquilo não saiu da cabeça de, cara, eu vou fazer. E aí veio a ideia de fazer do Coral Cades, assim, que era um outro nome na época. Mas eu não sabia como fazer, foi o que eu falei. Então, eu nem tive essa preocupação de chamar a gente que eu sabia que cantava. Porque eu também não sabia como fazer. Você foi chamando a galera. Eu falei, gente, vou fazer. E... Aí junta um monte de gente. Juntou um monte de gente. A gente chegou a ter 36 pessoas cantando. Rapaz. Era gente pra caramba, né? E aí, então só o que trampo foi maior, porque foi. entrou uma galera com certeza que não sabia cantar. Sim. Nossa, velho. Muita gente, cara. E pra limar? Cara, a primeira lima aconteceu com uma conversa mesmo assim, né? Eu reuni a galera e falei, gente, ó, a gente tá fazendo as coisas para Deus, então a gente tem que fazer com excelência e tal. Aquela conversa meio tensa no começo, mas depois uma galera entendeu. Eu lembro que naquele dia, das 36 que tinham cantando, a gente ficou com 18. Nossa. 18 total. Com a banda, com o vocal, eram só 15 pessoas cantando e eu tinha 3 músicas. Só. E aí, foi onde a gente começou a ter um trabalho. Na época, a gente ficou sem fazer agenda. Né? Porque o que facilitava foi o seguinte. A minha mãe, a gente era de uma igreja batista, ela era líder de uma associação de mulheres. Então, toda festividade de mulher que tinha, minha mãe colocava a gente para cantar. Então, isso trazia uma certa visibilidade no contexto da igreja batista ali. Ninguém tinha visto aquilo acontecer, de repente tem um coral com a galera e tal. E aí a gente fazia. Quando isso aconteceu, que saiu uma galera, a gente parou de fazer agenda. A gente ficou praticamente 1 ano sem fazer agenda. Mas foi o período que eu entendi o que eu tinha que fazer musicalmente para ter a sonoridade que eu queria. E a gente ficou 1 ano ensaiando todos os sábados, religiosamente, das 9 da manhã à 1 da tarde. Caramba. 4 horas de ensaio. Pesado. E às vezes não tinha música para ensaiar. Eu fazia um arranjo de um coro, e aí eu começava a cantar, passava as vozes, beleza, só que a gente vai cantar nesse tom aqui. Aí pegava um tom super grave. E aí eu ia, nesse tom grave, eu ia trabalhando com a galera, tipo, não, mas aqui tem que ter mais vibrato, aqui tem que ter mais não sei o quê. Na hora que soava nesse grave, eu falei, beleza, agora vocês vão me seguir. Eu ia, terminava o coro, eu subia meio tom. Vamos. E aí a gente passava nessa brincadeira as 4 horas fazendo isso para construir essa identidade da galera. E aí eu chegava num tom que aquela identidade da primeira lá sumiu. Aí eu, não, agora nós vamos nesse tom aqui, que era o tom que estava soando bonito já, vamos voltar. Cadê a identidade? Cadê o vibrato? Cadê aquela informação? Cadê? Pra galera começar a fazer. Então a gente ficou 1 ano assim. Então esse 1 ano foi tipo transformador assim da sonoridade, né? E aí mais 1 ano depois a gente participou de 2 festivais no mesmo ano. Um festival que uma igreja grande promoveu, mas que a gente ficou em 4º lugar e a gente nunca, até hoje não recebeu a premiação desse 4º lugar. Eu não vou falar que é a igreja, brincadeira. Não, fala. Brincadeira. Não vou falar, não. Aí, eu sei que passou 3 meses e surgiu um festival da Igreja Pedra Viva. Aí eu falei, gente, e aí, vamos ou não vamos? Falei, eu vou jogar na mão de vocês, porque a gente já não teve uma experiência boa nesse outro, o que vocês acham? A gente não está perdendo nada, a gente tem que pôr dinheiro? Não, dessa vez não, porque no outro a gente pôs dinheiro, né? A gente tinha que pagar para participar, assim, e tal. E ainda não ganhou. E não ganhamos a premiação.
E aí, não precisa, a gente tem que vender os ingressos. Pô, vender o ingresso é tranquilo. A Igreja Pedra Viva cabia 500 pessoas. Então, cada banda vendia 50 ingressos, assim. E apresentava, cara, tranquilaço. A gente tinha 20 pessoas, 25 pessoas. Não, cada um vende 2, a gente... Já era. E a gente foi participar do festival na Igreja Pedra Viva. E aí, acabou que a gente ganhou o festival. A gente chegou na final com uma banda de rap, que eu não vou lembrar o nome agora. Uma banda de rap, a gente e o Família Soul. Vocês ganharam dos caras? Ganhamos no Família Soul, mano. Segura, família! Não, ganhamos do lado. Entendi. Tô tirando onda. Aí... Deixa eu... Só um minutinho, Diego. Ô, Fê, só confere se o WhatsApp não tá aberto. Aí você... Porque tá dando um som... Não? Então, beleza. Porque eu ouvi um sonzinho aqui, parecia que era de notificação. Vocês ganharam. Ganhamos. E pegaram a premiação dessa vez. Pegamos a premiação. E aí a gente gravou o primeiro CD do Cards. O prêmio era gravar? Uma premiação boa. Foi. O prêmio era gravar. Era gravar um CD. Que Demorou massa. 3 anos, porque a gente também... Aí era o outro processo. O processo de que eu não sabia como gravar coral. Eu já gravava vocal, mas como é que eu gravo agora coral e essa sonoridade que a gente quer? Daí foram 3 anos de aprendizado. A gente gravou... 3 anos em estúdio? 3 anos em estúdio. Mano, porque olha só que loucura. Eu não sabia como fazer. E aí, esse processo, eu tava pesquisando, mas eu tinha o anseio de chegar e vamos gravar. Estamos no estúdio, vamos gravar. Gravava. Aí eu ia pra casa. Aí eu ia ouvir, aí eu tinha outra ideia. Olha que loucura. Esse negócio de levar pra casa. O produtor adorava o dono do estúdio. Aí eu... Cara, Deus tem uma graça. Eu sempre fico amigo dos caras. E aí o cara falava, me ensinou a operar. Nossa. Aí ele falava, mano, não tenho nada. Hoje o dia vai estar ali, pode vir. Você grava? Falei, eu gravo. Então vem, fica aí no estúdio. Nossa. Tá bom, eu fico. Mano, você que gravou? Eu que gravava, mano. Ficava lá operando. Caramba, operando as que cara coisas. fuçado, velho. A gente demorou 3 anos nesse processo. E aí a gente lançou o CD em 2007. Em março, início de março de 2007. Num teatro grande, lá em São Paulo. E aí tinha a participação do SAS, uma galera que era da cena na época, todo mundo foi. E isso causou um barulhão na cena em São Paulo. Não só que o cara que fazia som, que a gente contratou para fazer o lançamento do CD, era o Gil Sound, que é o cara que, quando o Kirk Franklin veio a primeira vez pro Brasil, foi ele que fez o som do cara e tal. E aí o Gil gostou da gente, falou, cara, o que vocês têm de projeto aí? Eu não tinha nada, eu falei, tem um CD de Natal. Eu tô com ele O que vocês têm? Eu falei, cara, eu tenho um CD de Natal que eu tô com um projeto. Cara, eu não tinha absolutamente nada. Ele falou, o que você acha da gente gravar esse CD de Natal ao vivo? Eu falei, vamos. A gente lançou o CD em março. A gente cantou depois algumas vezes no Pedra Viva, acho que em maio. Ele falou, o que você acha da gente gravar no 7 de setembro? Mentira, 6 de setembro. Eu tenho... Lá no mesmo teatro, eu já vou estar lá fazendo um negócio, eu levo o som, eu capto vocês, eu faço a luz, eu faço tudo. Vamos entrar? Falei, vamos. A gente saiu da reunião, estava eu, esse outro rapaz, e que a gente dividia a liderança em 3, né? Eu, o Júnior e o Ismael. O Ismael é meu cunhado e é o nosso pastor, era o nosso pastor na época. E ele falou, você já tem mesmo? Eu falei, não, mas eu vou ter. Pelos olhos da fé. Eu vou ter isso aí. E aí eu fui pra casa e fui escrever os arranjos, fui escrever música, e aí a gente gravou o CD de Natal. E assim, os 2 CDs foram que alavancaram assim o Coral Cards e tal. E aí a gente entrou pra uma produtora na época, bem nesse cenário, na época que tava tudo fervendo assim, né? E aí a Igreja Pedra Viva, que era só um sonho, a gente só ia lá ver a galera, né? De repente a gente tava lá, tipo, tava sempre lá, cantando lá, fazendo louvor lá, cara. Foi uma fase fantástica, assim, que a gente viveu, né? Entre o início do CADS até esses lançamentos, foi bem bacana. Você falou do primeiro CD, né, que vocês ganharam. Vocês já tinham tudo pronto já? Não. Ao contrário do... Não, também não. Também não? A gente tinha as músicas, porque daí eu comecei a compor Mas era isso, a gente tinha as músicas e a gente tocava. Era isso. Entendeu? Mas as músicas já estavam tudo no pente. A gente já tinha as músicas. Só que eu não sabia, o lance era, eu não sabia como gravar aquilo ali. Sabe, qual que é que processo que eu faço? Como é que a gente errou muito, assim. Mas foi uma escola fantástica, né? Se não for meter na cara, é o melhor jeito de aprender. Sim, ainda mais a gente era independente, né? Então, foi a gente que teve que
fazer mesmo. E manteve os arranjos ou vocês criaram coisas novas no estúdio? A gente criou coisa nova. De banda, do arranjo de base, assim, pouca coisa. Banda e tal, foi pouca coisa. A gente acrescentava, não mudava. Tipo, poxa, ia ser legal se aqui tivesse um naipe de metais fazendo um arranjo. Pô, vamos falar com alguém, vamos. E aí a gente conseguia e gravava em cima daquilo que já estava. Agora, de voz, eu mudava. Toda vez que eu ia pro estúdio, eu falava, vamos fazer um negócio agora aqui? E aí a gente ficava nessa brincadeira. Três anos. Um pouquinho. Ai, cara, mas tenho certeza que o resultado foi top. É, lógico que... Foi sim, mano. Mano, top demais. Meu mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Pra quem curte esse som black, pra quem curte música black, qual seria o método de estudo? Tempo de estudo? O que você aconselharia? Eu falo que... Fora esse estudo do meio, da cultura, né? Se mergulhar de cabeça. Agora eu falo do estudo prático mesmo. Notas, escalas, desenhos, podiatura, melisma. Cara, a técnica, pensando em técnica vocal, a técnica vocal da música negra para qualquer outro tipo de canto, ela é muito parecida, é a mesma coisa. A aplicação que é diferente. Certo. Então, o que você escuta, o que você tem de referência vai causar um impacto gigantesco em como você vai aplicar aquela técnica, entende? Então, eu costumo dizer que o cantor ele é 50% o quanto ele estuda e 50% o que ele escuta. Então, ele vai precisar fazer a junção dessas duas coisas, né? Para o cara que quer cantar a música negra, então tem essa parte de linguagem, que o cara quer, são as referências e tal. Tem... A música negra, o canto negro, ele é um canto improvisado. E aí é onde a gente cai no negócio do melisma. Né? O cara vai precisar sempre equilibrar a parte muscular, que é o quanto vai definir essas notas, né? Com que notas ele vai usar. Então, que é um trabalho musical. E aí ele vai ter que trabalhar, poxa, eu vou treinar a escala, eu vou treinar vários tipos de escala, eu vou treinar intervalos, para que esse improviso aconteça de uma maneira, pelo menos o desenho musical aconteça de uma maneira mais fluida. E eu vou treinar a parte muscular para que eu dê conta de fazer a ideia que eu tenho, de acordo com as referências que eu tenho, certo? Então, por exemplo, às vezes o cara é super afinado e ele tem umas sacadas musicais fantásticas, mas ele não treina a parte muscular. Então ele pensa na frase, mas não consegue. Mas ele... É o meu caso, velho. Ele até O Elton também. Não, o meu é ainda um pouco pior, que eu não consigo nem pensar. Então, você vê que o cara tem a noção da nota que ele queria fazer, qual nota o desenho que ia ficar legal, mas ele não tem a parte muscular, então ele vai ter que equilibrar essas duas coisas. Então, treinar essa parte de base, de estrutura, e treinar a parte que é a parte musical. Tempo, não sei, mano, eu acho que aí... Quanto mais, melhor. Né? Quanto mais, melhor. Entendeu? Se o cara só tem 30 minutos, é 30 minutos. E aí ele vai organizar esse treino. Então, poxa, dos 30 minutos, eu vou gastar 10 minutos que eu vou fazer um aquecimento legal. Vou fazer mais 10 minutos aqui só de exercício de técnica vocal mesmo. Então, vou fazer um vocalize, vou fazer vou pensar num ajuste, vou tal. Os últimos 10 minutos eu vou cantar, eu vou pôr tudo esses outros... O que eu treinei nesses 10 minutos, eu vou agora para a prática. São 10 minutos que eu tenho. Ele já fez mais do que quem não está fazendo nada. Sim. O que seria o ajuste? O ajuste é quando você encontra o jeito certo para fazer tal coisa. E aí isso serve para tudo. Vamos supor, a gente falou da química, da sonoridade da música negra, Sim. certo? Tem um ajuste. Então, por exemplo, quando eu cantei a diferença, né? Amazing Grace, how sweet the sound. Beleza, eu tô com foco de ressonância mais oral. Isso é um ajuste. É o jeito que eu encontrei para fazer esse tipo de som. Eu vou mudar esse ajuste. Amazing Grace, how sweet the sound. É um outro ajuste. Eu posso escolher fazer uma mescla dos dois. Nem tão oral, nem tão laringofaringe, vamos dizer assim, né? Então não é mas também não é então é tá no meio do caminho. Amazing Grace. Isso é um ajuste.
How sweet the sound. Enfim. Que massa, mano. Muito legal. Tem a ver com registro ou são coisas diferentes? Isso aqui especificamente não. Isso a gente está falando de ressonância. Ressonância. Foco de ressonância e tal. Rapaz, que escola hoje, gente. Tá doido. Mano, eu vou sair daqui. Sua cabecinha já é grande, ó. Vai parecer um balão hoje de informação, velho. Que legal. Mano, vamos cantar mais uma? Vamos. O quê? Não sei. Fica à vontade. Fica à vontade, estamos aqui pra te ouvir. Meu Deus. A primeira que você cantou é sua? Minha. Mano, que música linda, cara. Qual que é o nome? Novo Tempo. Novo Tempo. Caramba. E Tem essa? Essa aqui também é minha. Chama Doce Presença. Ela... Eu tenho uma versão só dela no Spotify, que é uma versão piano e voz, com o Big James, que o Big James vai estar hoje com a gente lá. Enfim. Esqueça tudo. Nos teclas lá. Que da hora. Eu espero lembrar. Eu vou lembrar. Vai sim. Em secreto eu te busco, pois eu sei que me escuta e estende a sua mão. E prostrado eu me entrego e encontro o que anelo. A tua doce presença é tudo que mais quero, tudo que preciso. Em secreto eu te busco, pois eu sei que me escuta e estende a sua mão. E prostrado eu me entrego e encontro o que anelo. A tua doce presença é tudo que mais quero, tudo que preciso. Tua presença é onde desejo estar, onde o mundo não consegue me alcançar. Tua presença é o maior desejo do meu coração. Tu és minha canção. Em tua presença encontro forças pra cantar. Mesmo se em meu rosto a lágrima rolar, alegria e paz encontro só em tua presença. Doce presença, uma coisa peço a ti, Senhor, e a buscarei, que eu possa sempre habitar em tua presença. Uma coisa peço a ti, Senhor, e a buscarei, que eu possa sempre habitar em tua presença. Tua presença é onde desejo estar, onde o mundo não consegue me alcançar. Tua presença é o maior desejo do meu coração. Tu és minha canção. Em tua presença encontro forças pra cantar. Mesmo se em meu rosto a lágrima rolar, alegria e paz encontro só em tua presença. Doce presença. Chora não, mundão, chora não. Meu Deus do Coisa céu, linda, hein? cara. Que coisa linda. Meu mano, como que é o processo da construção da música, pra você compor? Cara, porque o campo harmônico, os acordes top, A letra. a melodia, aí fora o melisma, apogiatura, tudo. Meu Deus do céu, como que é o Cara, eu processo, acho amigo? que cada música tem um processo diferente, né? A música Novo Tempo, e para mim, pelo menos, as músicas elas refletem alguma coisa da minha vida, assim.
A música Novo Tempo, eu estava num momento onde eu precisava viver um novo tempo com Deus, assim. E aí eu lembro de chegar em casa depois de um culto, e aí eu falei, cara, eu preciso falar, mas eu queria cantar. Eu brinco que quem canta, a gente está cantando o tempo inteiro, né? Eu brinco que eu, como a maioria dos homens, não gosta muito de ir no mercado, né? Minha esposa vai e eu quero agilizar. Tá bom, o que mais precisa comprar? Vai, enquanto você tá... Me fala aí, o que é? Aí ela fala, eu preciso de um feijão, de um sal e de um açúcar. E aí, isso acontece comigo real. Se alguém me encontrar no mercado, você vai ver eu cantando. E eu tô cantando lista de compra. Tipo, feijão, sal, açúcar, feijão. Chocolate não. É. Tipo, chocolate. Isso quando a gente não... A gente tá sempre cantando. E aí esse dia eu cheguei em casa, mas não tava muito nesse clima de cantar, e eu comecei a escrever. E na hora que eu terminei, eu brinco que foi como se rolasse um download, assim. Já veio a melodia, eu catei o violão, mesmo não tocando, assim, e fui, cara, eu acho que é isso aqui, e virou a música. Essa é a história da Novo Tempo. A Doce Presença, que foi o que eu cantei agora, eu estava também nesse momento, né, de preocupação. Eu virei a madrugada, tipo, pensando em coisas que precisavam acontecer, precisava resolver e tal. E aí eu fui ler a Bíblia. E aí, se eu não me engano, o Salmo 27, versículo 3, é quando o salmista fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua presença e tal. Só que eu nunca tinha me dado atenção para o restante, que ele fala, e ali ele começa a falar de que a presença de Deus é um lugar de proteção e de que os inimigos não alcançam. E aí foi quando Deus falou comigo sobre, cara, você está preocupado com muita coisa. E você precisa entender que quando você está na minha presença, eu protejo você. Isso não significa que fora daquele lugar a situação vai mudar. Mas significa que, independente dessa situação estar acontecendo, existe um lugar onde você está bem guardado, que é a minha presença. E aí foi onde nasceu a Doce Presença. Então, cada música tem uma maneira diferente, né? O meu pai, ele era poeta, assim. Então ele gostava de escrever poesia, lia os livros de poesia e tal. Então ele me influenciou muito nesse lance da escrita poética para música, né? Legal, cara. E tal. E aí a cultura de rua me influenciou também com essa poesia urbana, né? Então, tem um texto que eu lancei, não sei quando foi, acho que foi 2018, 2019. Você lembra ele? Você lembra o texto? Lembro. Ah, tá, vai. Que ela era só um texto, e aí depois eu falei, cara, eu vou começar a declamar isso, porque isso era tipo uma poesia. E aí eu falei com um amigo, Wesley Camilo, um abraço, mano, que é um cara fantástico da cena do R&B nacional, assim, sabe? Ele tá bem numa crescente. E aí eu falei com ele falou, cara, eu acho que eu tenho um beat aqui, vou te mandar. Ele tá na crescente, você falou? Tá. Brothers Podcast. É isso aí. Como que é o nome do irmão mesmo? Wesley Camilo. Wesley Camilo? Vou te buscar no Instagram, filho. Fica É isso tranquilo. aí. Só vem. Só vem. Não, o Wesley tá, cara, Tá convidem o Wesley, vai ser muito legal, tá? Tô fazendo trabalho com o Rashid, MC, da Racionais, com a galera toda. Assim. massa. Cachê, não sei não. E aí ele me mandou o beat, e eu falei, deixa eu ver. E aí quando eu comecei a declamar em cima, ficou nessa cara meio hip hop, rap, assim, eu não sou do rap, mas acabou que rolou e eu cantei assim, né? Declamei, entre aspas, em cima daquele beat dele e tal. Você gosta desse estilo aí? Eu gosto, manda. Manda aí. Cara, será que eu sei a letra? Eu posso achar? Pode. Claro. Mas, ó, eu acho que eu começo falando... Que aplicativo que tá essa letra agora, hein? Mas vai dar certo. Pego o meu bloco de anotações e faço anotações em bloco. Rabisco as minhas emoções e assim me mantenho no foco. Para não reclamar, eu vou achar a letra. Cadê? A câmera tá aqui. Desculpa. Esse corte tem que ir, que é engraçado isso aqui. Peraí. Enfim. E aí, mas, cara, aí eu tenho vários textos nessa onda, assim. Então, ó, pego o meu bloco de anotações e faço anotações em bloco. Rabisco as minhas emoções e assim me mantenho no foco. Para não reclamar, mas não me conformar, saber esperar e entender que eu não posso parar. Se deu vontade de desistir,
é claro, mas no meu coração isso é um sentimento raro. Faço a minha parte sem seguir o embalo, dando um passo de cada vez, prossigo, não paro. Sigo consciente de quem represento, sei da minha responsabilidade e não me isento. No caminho que eu escolhi é preciso discernimento e perceber que nem tudo aqui é faturamento. Nem tudo é sobre refrões e sobre multidões. Nem tudo é troféus e realizações. É preciso rever as inspirações, repensar, avaliar, ajustar as motivações. Talvez eu seja apenas mais uma voz que entendeu sua real missão e assim fala por muitos de nós, que acredita que o talento recebido de Deus tem como alvo central o benefício dos seus. Para alguns sou otimista, para outros idealista, mas segundo o que acredito eu estou mais para realista. Vou seguindo dando forma a cada novo projeto, desejando menos a plataforma, dando mais valor ao secreto. Essa é a parte 1. A parte 2 é, uns estão atrás de grana, outros atrás de fama, uns gostam de fazer drama e tem uns que acham que engana. Muitos para se lançar, poucos para se engajar, uns gostam de falar e tem uns que, sei lá. Não estou aqui para julgar, na verdade eu já estive lá. E a certeza que eu tenho é que para lá eu não vou voltar. Onde se confunde profissionalismo e estrelismo, onde não se enxerga mais à beira do abismo. Nosso gospel falido, o evangelho perdido, o coração corrompido, cadê o amor ao perdido? Ostentação disfarçada de prosperidade. Nossos líderes vestem falsas vestes de santidade. Com o vidro fechado, ar-condicionado ligado, não conseguem enxergar quem está do outro lado. Eu escrevo a fim de pôr tudo isso para fora. Não digo que estou certo ou errado, só são coisas da minha cachola. Nossa. Fiquei emocionado, velho. Nossa, é verdade. Mano, porque é o seguinte, cara. A gente vê uma pessoa assim de relevância, com o nome que você tem, cara, ter esse pensamento, nos gera esperança, velho. Entendeu? Porque muito se fala hoje que a galera tá corrompida. Você entendeu? E ter você aqui na nossa frente com esse pensamento, cara, isso confirma que nós acertamos, né? Mais uma vez, o nosso convidado. Mano, que legal, cara. Meu Feliz. mano, de coração, muito obrigado mesmo, cara. Obrigado por você fazer parte desse projeto e registrar esse momento, compartilhar as suas ideias, porque, cara, não tem preço. O dia de hoje para nós não tem preço, irmão. Poxa, irmão, obrigado. E você Fico continue super feliz, sendo luz na vida das pessoas, assim como você está sendo nas nossas vidas, irmão. Top Amém, demais, mano. mesmo. Pô, obrigado. Top Obrigado demais, mesmo. irmão. Tô emocionado, cara. Agora você quebrou minhas pernas. Ainda mais na área que eu curto. Faz um ano, mais ou menos, que eu tô tentando fazer algo desse tipo aí. Mano. Uma hora vai sair. Vai dar certo. Vai sim. Uma hora vai sair, mas, cara, muito top, muito legal. Muito louco. Com críticas e reflexões. Isso aí. Top. Mano, e você manda na pregação também, né? Mano, eu sou pastor, né? Tu é pastor? Eu sou, mano. Aí, ó, você pesquisou direitinho, né? Eu sou pastor, mano. Meu, mano, que da hora, Sério. Em 2018 eu fui ordenado ao ministério na Igreja Bíblica Cádiz, que foi a igreja que nasceu do Coral Cádiz. Massa, velho. Que da hora. Conta sobre isso, cara. Cara, a gente era um coral, tinha um monte de gente. Meu cunhado pastoreava a gente, cuidava da gente e tal. Em um certo momento a gente estava a maioria da secando as lágrimas aqui. Não para, não. a maioria da galera estava numa igreja só. E aí a gente queria fazer algo diferente e a gente recebeu a liberação do nosso pastor na época para ele falou: "Cara, vocês têm um chamado diferente do que a gente está fazendo aqui. Então eu abençoo vocês, pode ir". E a gente foi. Meu cunhado ainda com um pouco de receio, a gente começou a fazer umas reuniões na casa dele. Mas aí ele entendeu de Deus que era o momento e a gente abriu a igreja que a gente chama de IBK, que é a Igreja Bíblica Cádiz. E aí a Igreja Bíblica Cádiz completa agora em outubro 11 anos. 11 anos. 11 anos. Então eu sou dos membros fundadores, minha mãe falava isso, né? Eu agora também sou dos membros fundadores da IBK. E em 2018 eu já tinha, logo que a gente começou a servir na igreja de uma maneira mais prática, assim, cuidando de gente, eu fui fazer teologia, fiz 4 anos de bacharel em teologia. Né? Me formei como bacharel em teologia e aí em 2018 meu pastor falou: "Cara, eu entendo o chamado que Deus tem na sua vida e a gente quer, você entende isso? Você é isso mesmo?" Eu falei: "Não, é isso". E aí, enfim, eu fui ordenado ao ministério pastoral e hoje eu não estou na IBK, eu saí de lá em 2020. Na verdade, em 2021 foi que eu saí efetivamente da IBK e hoje eu estou servindo na igreja que é a IA Church. A IA Church é a antiga Igreja Batista Palavra Viva, que é do pastor Lamartine Pozella. Lamartine já é um cara... Rapaz, verdade. Verdade, pô. Você pesquisou legal.
Mano, que Tô top, lá desde cara. 2020. 20 eu fui para algumas coisas específicas, depois 21 Você ministério faz lá. parte do louvor. Faço parte. Hoje eu sou pastor do louvor lá na Pastor Yacht do Church. louvor Que só. legal. Você pesquisou legal, Mano, que da hora, cara. Que legal, mano. Não é à toa. Tô como tá lá, pai. Legal demais. Hoje quem tá lá no louvor também é a Marcena, é isso ou não? A Marcena tá na Ibabe. Ibabe, então eu confundi. É Ibabe, é. Confundi, desculpa aí. Então, É outra? Tá, é outra. É sim. outra, não, pesquisou legal. É. Top demais, mano, top demais. Mano, e- Vai lá então. Assim, nesse estilo, aqui pelo menos né, no interior, em alguns lugares a gente encontra assim um certo receio, um certo preconceito, tal. Até com o estilo de música, a pessoa se vestiu um pouquinho diferente, tal. A gente gosta de meter uma mala. O estilo. Tipo assim, você encontrou algumas situações assim em algumas igrejas, em alguns lugares? É, porque que- a gente, assim, vê você pastor de brinco, tal, no estilão. Cara, aqui em Bauru tá difícil chegar essa parada. Mas vai chegar. Cara, eu uso brinco desde a adolescência, assim, né? Então, na época, eu queria pôr e eu pus meio contra a vontade da igreja e da família, mas eu fiz. Depois de muitos anos, já mais velho, que foi que eu voltei. Aí eu parei de usar um tempo, e depois, mais velho, foi que eu voltei, mas com um pouco mais de responsabilidade e entendimento, sabe assim? Com mais consciência, cara, eu tô usando por quê? Porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acho legal. Não é para ofender ninguém, não é para provocar nada. Curto. É simplesmente por isso, e a gente não tem nenhum embasamento bíblico que me coloque num lugar de desaprovação a respeito disso. Então, eu estou muito... esse lugar da segurança. Seguro em relação a isso. Mas a gente já enfrentou bastante coisa, cara, nesse sentido, assim, das vestimentas, né? Uma vez o Carlos foi cantar numa igreja e os caras estavam de boné, porque a gente ia dessa igreja para o Natal Black. Ia ministrar numa igreja, depois a gente ia para o Natal Black. E aí então tava a galera tudo de boné, todo mundo montado, as irmãs com as argolonas e tal. E aí o pastor falou, mano, vocês não vão cantar aqui desse jeito, não. O cara barrou. E aí a gente negociou, os caras tiraram o boné, quem dava, as meninas tiraram o brinco e tal. Mas, e aí o nosso tecladista falou, cara, eu não vou tirar o boné porque eu não entendo assim, a gente não entende que seja isso. A gente falou, mano, a gente respeita você, é isso. O que eu ia fazer? Eu ia tocar teclado. Eu acho que eu conheço os arranjos mais ou menos, então eu vou fazer. E aí o nosso pastor Ismael foi na frente da igreja. Falou, irmãos, estou aqui, sou pastor do Coral Cádiz. E a gente está feliz e triste por estar aqui. Ele falou. Falou. Que da hora, mano. A gente está feliz por estar aqui com vocês. Corta pra ele. A gente está feliz por estar aqui com vocês, mas triste porque a gente não sabia que a igreja tem algumas questões com usos e costumes e tal. E a gente veio preparado porque daqui a gente vai para um outro evento. Mas se os irmãos permitirem o nosso pessoal ministrar, eu tenho certeza que vocês vão sentir a presença de Deus. E se vocês não sentirem a presença de Deus, eu, como pastor do ministério, hoje eu saio do ministério. Nossa. A gente brinca que todo mundo ficou, Senhor, meu Deus. E agora? E agora, né? Cara, eu só sei que a igreja falou assim, se vocês me permitirem, aí todo mundo, amém, aquele movimento, a gente foi, cara, foi mó bênção, assim. E depois a gente ficou sabendo que, cara, era porque veio um cara de outro estado, eles queriam fazer uma... Mas, cara, foi uma mover, assim. Então a gente... Mas teve já algumas situações. Hoje o que a gente tem... Eu vou entrar em dois assuntos, assim. Eu vou tentar juntar os dois assuntos. A igreja, e eu vinha conversando na van com os meninos sobre isso. A igreja precisa encarar de frente alguns assuntos. E aí só que para isso a gente tem que trazer o assunto, encarar ele de verdade e assumir a nossa responsabilidade diante dele. Então, assim, existe uma questão racial que ela está totalmente ligada à identidade negra, musical, estética e de experiência, que ela ainda é uma barreira dentro da igreja. Certo? Cara, eu tô falando isso como alguém que tem que experimenta isso e que ao mesmo que tá dos dois lados. Experimenta
esse preconceito e tudo mais, e que está do outro lado, que é um líder também. E aí, como que a gente vai combater? Então, especificamente em relação à nossa identidade negra, a gente tem esses embates que às vezes são distribuídos em outras coisas. Entende? Sim. Então, por exemplo, cara, o problema não é o brinco. Eu estou falando da comunidade. Quando a gente pensa na comunidade negra, mas o brinco vira o lugar Para a pessoa. para falar. Na verdade, o que ela quer falar não é sobre o brinco. Uhum. O brinco é só mais uma coisa. Então, aí vem a barba, aí vem o cabelo, aí vem um monte de outras... Cara, aí vem tudo. Então, a gente precisa encarar isso de frente, né? Por que eu não posso experimentar a minha espiritualidade e, ao mesmo tempo, experimentar a minha quem eu sou, do ponto de vista racial, cultural e tudo mais. Entende? Sim. Então, por exemplo, eu comecei a usar Black Power quando eu me entendi negro. Falei, putz, porque beleza, você fala assim, pô, eu sou mais claro. Eu nasci em 83, mano. Então o entendimento de negritude era outro. Você fala, putz, mano, mas com o nariz desse tamanho aqui, com o beiço assim, com o cabelo crespo desse jeito, como é que eu sou? E aí eu comecei a jogar basquete. O basquete foi uma... Porque daí eu comecei a assistir NBA e eu falava, ô, mano, eu sou igual a esse cara aí. Esse cara é o quê? Tá ligado? Ah, esse cara é negro. Eu falei, então é isso, então fechou. Então eu não vou mais raspar meu cabelo. E aí comecei a deixar o cabelo crescer black. E aí, aí essa identidade começou a ser atacada como se o cabelo... Não, pô, o cabelo não. Mas o que estava sendo atacado, na verdade, não era o fato do meu cabelo. Era de uma identidade que eu estava construindo. Entendeu? E eu cresci na igreja. Então, essa identidade estava sendo atacada onde? Lá. Entendeu? Muitas vezes eu ouvi comentários de que se eu cortasse o meu cabelo mais baixinho, eu ia parecer mais... Eu vou usar outro termo, mas mais aceitável. Uhum. Tá ligado? E aí, eu com 14 anos, eu falei, não, eu não vou mais. Agora eu vou deixar o black. E comecei a usar Black Power direto. Teve um período que eu cortei, porque daí eu quis cortar. Eu falei, eu vou cortar porque eu quero. E aí eu fui, raspei de novo o cabelo. E depois comecei a deixar crescer de novo. Mas recentemente eu vi comentários do tipo... eu fiz trança, né? E aí... Ah, agora sim, hein? Agora ficou bom. Agora, nossa, você ficou muito mais bonito com o cabelo assim arrumadinho. O black não é arrumadinho. Não. Assim, arrumadinho. Mais recente ainda uma pessoa falou, eu cortei o cabelo e tal, redondinho, tava na igreja, e aí uma pessoa falou, um amigo falou, mano, tá na régua, hein? Uma outra pessoa falou assim, mas eu prefiro quando tá do outro jeito, que fica mais arrumadinho de trança. Cara, a gente falou, por exemplo, da questão da estética, do visual, do estilo e tal, mas o estilo, ele é uma parte da sua identidade. Sim. E para quem é negro, essa identidade está relacionada à sua negritude. Tá ligado? Você não consegue desvincular isso. É isso, mano. Então, toda vez que a gente é atacado em relação a essa questão dessa estética, de uma maneira ou outra, a gente está sendo atacado também em relação à nossa identidade. Não é só estética. É a nossa identidade. Então, eu acho que a igreja precisa falar. O Coisas da Minha Cachola, os textos, tem vários textos que falam sobre essas coisas, do ponto de vista que a gente tem que encarar esses problemas. É igual falar que a igreja, e talvez eu estou puxando esse assunto porque isso está no meu coração e na mente, de a gente não querer assumir que a igreja é estruturalmente racista. Nossa opinião é. Na minha opinião, é. Entendeu? É legal você estar falando. Eu tinha até conversado com um amigo meu que nós precisamos bater de frente com alguns assuntos que a igreja é omissa. E, na verdade, a gente deveria conversar, trocar uma ideia, ver o ponto de vista de cada um. Por que a igreja omite? Porque senão ela vai ter que assumir a responsabilidade. Ela vai ter que assumir parte da culpa. Ela vai ter que falar, poxa, é verdade. Isso é real. Isso é real. A gente veio conversando no carro agora, na van vindo, eu comecei a falar assim, mano, vamos citar os pastores famosos que vocês conhecem aí. A gente começou a falar. A gente citou uns 15 pastores muito famosos no Brasil. Desses 15, um era negro. Eu falei, cara, a gente precisa entender por que isso acontece. Qual que é a explicação?
Ou a gente tem que assumir que tem menos pastores negros porque eles são menos competentes, ou a gente vai ter que assumir outra coisa. Entendeu? Alguma coisa a gente vai ter que assumir. Então, para a gente não assumir nada, a igreja não fala sobre isso. Não debate. A gente não debate. Aí, o que vai acontecer, a gente está gravando isso em setembro, em novembro a gente tem o mês da consciência negra. E aí, toda igreja que quiser algum tipo de exposição vai falar sobre isso no mês da consciência negra. Só que sabe o que vai acontecer? Vem dezembro, e aí vem Natal. E aí a consciência negra da igreja acaba, quando acaba o mês de novembro. Entende? E aí a gente só vai ter consciência negra na igreja de novo em novembro de novo. Entendeu? Só que a vida do cara, do cara negro que pertence àquela igreja continuou como negro. Entendeu? Ele vai continuar sendo parado pela polícia do jeito que ele sempre é parado, porque ele é negro. Entendeu? As mulheres negras vão continuar sendo abandonadas porque elas são negras. Tá ligado? E a gente vai sempre forçar os negros que a gente tem, os negros da igreja a se adaptarem a uma cultura que é uma cultura normativa, que apesar de, quando a gente discute isso com outras pessoas, eles não acreditam muito que existe, que é uma cultura normativa branca. É por isso que eles enxergam a cultura negra como uma coisa diferente. Uhum. Porque para eles a cultura branca é uma cultura, não existe. Só que, na verdade, ela é a normativa, é ela que está criando todas as normas. Então, a gente que está do outro lado é que se adapta. Sim. Entendeu? A gente não vê o outro lado se adaptando. E eu não vejo problema em a gente em talvez não se adaptar, porque cada um tem uma linguagem e ok, entendeu? Mas a gente precisa entender que existem essas diferenças e de que a nossa falta de entendimento a respeito disso traz um problema para dentro do cerne da igreja, né? Aqui no Brasil, pelo menos eu não conheço, apesar de estudar bastante sobre isso. Mas nos Estados Unidos, o nascimento da Ku Klux Klan passa dentro da Igreja Batista, cara. O fortalecimento. A Igreja Batista não foi a Igreja Batista que criou um movimento racista, mas ela dava autorização para que os caras vestidos com a roupa da Ku Klux Klan fossem nos cultos para fazer as propagandas dele a respeito da supremacia branca. Meu Deus. Tá ligado? Forte. Então... Beleza, lá pelo menos é escrachado. Aqui a gente tem... É tudo velado. É o comentário do cabelo que fica mais arrumadinho de trança. Entendeu? Porque às vezes a pessoa... Eu não quero dizer... Eu quero ser muito otimista em dizer que a pessoa talvez não disse isso com uma má intenção. Mas isso só prova como a estrutura que a gente tem é uma estrutura que deprecia. Sim. Entendeu? É o lance do cabelo bom, é o lance do nariz, tá ligado? É o lance do B. Cara, e aí a gente vai do beiço, né? E aí a gente vai começar a entrar em várias questões. Então, assim, o lance de eu trazer isso, falando sobre o fato de eu ser pastor e ser líder, é porque eu acredito que a igreja precisa falar sobre coisas que são relevantes para a sociedade. Sim. Entendeu? Não é sobre a comunidade negra. Não é sobre o lado que eu estou inserido. É porque isso é a igreja precisa trazer resposta para a sociedade. Aí a gente está discutindo. A gente usa, né? A gente está discutindo se o cara pode usar brinco ou não. Mas ninguém quer saber isso. Só quem quer saber isso é quem está na bolha da igreja, tá ligado? As pessoas querem saber como que a igreja lida com a questão do racismo, com a questão de todos esses problemas que são problemas sociais. Só que como a igreja se esquiva para não ter que responder, a igreja deixa de ser relevante. E ela começa a deixar de ser importante, a opinião dela deixa de ser importante na vida das pessoas, da igreja e fora da igreja. Recentemente, caminhando para... Não quero me estender nesse assunto, mas recentemente a gente teve um movimento sobre isso e eu orei lá na igreja contra o racismo. E aí eu lembro de pedir para todo mundo que era negro ficar em pé na igreja. Ficou e eu li com eles e falei, eu quero que vocês repitam comigo. E a gente foi lendo um texto que a gente fala no Azusa. Eu sei quem eu sou. Eu sou a árvore junto ao ribeiro, sou fruto bom, eu fui gerado com amor no ventre da minha mãe. Eu sou... Tá ligado? Para reforçar essa identidade. Na hora que eu desci, uma senhora de 60 anos veio falar comigo. Ela falou, eu tô na igreja há mais de 40 anos. Negra. E eu nunca vi isso. Rapaz, eu ia falar isso. Cara, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Então eu quero te agradecer por isso.
Precisei mandar meus filhos para outros lugares para que eles tivessem oportunidade. Mas ver o que vocês fizeram hoje aqui me dá esperança. Ver que outras pessoas que tinham saído da igreja voltaram para a igreja e voltaram falando assim, cara, hoje eu me enxergo porque eu vejo uma galera lá que parece comigo. Que me representa, entendeu? No jeito de vestir, no cabelo que usa, na roupa, no jeito de dançar, na ginga, eles me representam. Então eu entendo que agora eu vejo que aqui tem espaço para mim. Cara, não tem preço isso. Agora imagina se toda a igreja, se a igreja, né, não uma denominação, mas a igreja abrir os olhos para isso e falar, cara, a gente precisa entender que o racismo está aqui dentro, a gente precisa derrubar esse negócio e a gente precisa ser intencional nisso. Porque o lance é isso, é ser intencional, eu preciso ser intencional. Não adianta eu falar, é igual quando a pessoa fala assim, eu sou pecador, todos nós somos. Entende? Isso não resolve nada. O que resolve é você falar assim, cara, eu sou pecador e o meu pecado é esse aqui. Entendeu? Eu consigo ver os meus pecados e aí eu quero corrigir. É a mesma coisa quando a gente pensa nisso. Peraí, nós somos a favor da igualdade racial dentro da igreja. Ai, que lindo. Esse discurso é lindo. Só que na prática, o que a gente vai fazer então? Intencionalmente, o que a gente vai fazer? Pô, então tem quantos pastores aqui? Pô, a gente tem 10. Então, beleza. Quantos estão em lugares estratégicos de intelectualidade? Porque é normal a gente ter negro na igreja por um momento no lugar do entretenimento. Então, é normal você ver o cara no louvor, tá ligado? É normal você ver o cara no serviço braçal da igreja, entendeu? No serviço menor. Mas por que o cara nunca está no lugar do serviço intelectual? Aí a gente volta naquilo lá. Ou a gente reconhece que a gente está falando que a comunidade negra ela é incompetente, que ela não tem capacidade para ocupar esses lugares, ou a gente vai ter que assumir que a igreja cria bloqueios para que a comunidade negra alcance esses lugares. Entendeu? E aí a gente já sabe que a gente já sabe qual é a resposta. Sim. A gente já sabe. Só que para isso a igreja... E aí eu me coloco nesse lugar também, tá ligado? Tipo, a igreja precisa assumir essa resposta, falar, a gente não resolveu esse problema, a gente precisa resolver. Como? Vamos resolver. E se tem esperança que esse movimento uma hora vai acontecer na igreja? Cara, eu tenho esperança de que a gente vai crescer muito. Acho que eu não sei dizer, eu não quero ser pessimista com esse comentário, mas eu acho que a gente vai crescer bastante. Não sei se a gente vai, a gente conseguiu resolver o problema, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos, a gente vê que fica difícil, né? Uhum. Então, os caras estão anos-luz na nossa frente, e os caras não resolveram o problema. Eu acho que eles estão na frente porque tá claro, tá bem definido quais são os problemas, eles sabem quais são os problemas. O cara que é racista, ele é racista e ele não é meio racista, entendeu? Ele é mesmo, só que você sabe que aquele cara é, então... entendeu? Entende? Uhum. Tá resolvido. Aqui no Brasil a gente vai se escondendo. Não só que existem comunidades religiosas que são só de brancos e só de negros. Porque ainda tem isso lá, mas tá estampado. Uhum. Entendeu? Talvez seja mais fácil de alcançar, de resolver, do que a gente aqui. E eles ainda não conseguiram. Então eu acho que a gente vai crescer, mas... Enfim. Acho que no nosso caso é mais difícil de se identificar, né? Porque o pessoal... fica naquela na encolha, né? E algumas pessoas também fingem que tá tudo não bem. Vê, né? É isso. Isso não tem. É a omissão que cara, a gente tá falando, né? Assim, eu tenho um caso assim bem próximo assim na igreja assim, que até pessoa da nossa cor que tem esse bloqueio assim com um negro, sabe? E a pessoa te tratar diferente. Sim. Em certas ocasiões, assim, sabe? Você olha que tem aquela olhadinha diferente, assim. É muito ruim, muito ruim. E de saber como tratar isso, como trabalhar em cima disso é difícil. É o famoso chanceler lá do filme do Django. O negão fica puxando o saco do branco. Sim. É isso. Não, mano, fica aqui a indicação, a 13ª emenda. Tá aí numa das plataformas de streaming. Não sei se pode falar. Sim, pode falar. Mas tá no Netflix. E em um certo momento lá uma mulher falou assim, a gente estruturalmente foi ensinado a desconfiar dos nossos irmãos. Sim, a temer os nossos irmãos. E aí ela fala disso. Ela fala, mano, se eu estiver na rua à noite e na mesma calçada
ela usa essa frase. Tá andando um irmão negro? Com medo eu cruzo. Ela falou, porque a estrutura ensinou a gente a temer a gente mesmo. A gente fica com medo da gente, porque a gente tá sempre nesse lugar do cara que é bandido, do cara que tem que provar o que tem. Entendeu? A gente vindo na van falando sobre isso, eu falei, cara, a gente que... Quando você é parado pela polícia, o cara não vai falar pra você, mano, eu tô te parando porque você é preto, velho. Porque você é negro, eu vou te parar por causa disso. Ele fala que você tem um jeito suspeito. Entendeu? Você tem um jeito suspeito. Tá ligado? E aí, que jeito suspeito é esse? Aí eu lembro do Cris, né? O Cris, né? Como que ele era? Ele andava negro. Ele vestia negro. Ele falava negro. Mano, o Cris é demais. E é exatamente assim, né, cara? É isso, Poxa, mano. É isso. Que doideira. Mano, ó, Elton, legal demais. Ele andava negro. O homem tem show, Elton. Nossa, já tá A hora quase. voou aqui. Ai, cara. Meu mano, cara, eu não tenho palavras pra agradecer a sua participação. Riquíssima, cheia de conteúdo. Aprendemos muito hoje, né, Elton? Mas pouco tempo. Foi pouco tempo. Pouco tempo, cara. Mas vai ficar registrado tanto nas redes sociais como em nossas vidas, cara, esse momento, assim, que pra mim foi maravilhoso. Diegão, satisfação mesmo te conhecer, cara. E que você continue, como eu já disse, levando essa luz pro mundo, pro planeta, pro universo. Não, mano, Deixa prazer. Deus te usar. Cara, prazerzão estar aqui com vocês. E feliz por toda a nossa conversa, por onde a gente desembocou aqui. Que legal. E por ver dois irmãos negros aqui fazendo a parada acontecer. Enfim, cara. mano, que Deus abençoe vocês, fortaleça e que o podcast possa voar cada vez mais aí. O que precisar, contem comigo. Verdade, cara. Opa, Vou contar, hein? Opa, pode contar, pô. Brincadeira. Fazer as conexões, a gente tá aí. Puxa, cara, que legal, muito bom. mano, que legal. Cara, obrigado. É pouco tempo mesmo. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade aí. Mas a gente sabe o motivo, né? Que a gente tem que acabar logo. O homem tem que fazer show. Nós também temos o compromisso É juntos. isso aí, isso aí. Vamos Mas, lá. cara, que Deus abençoe, que você venha aí cada vez mais alcançar mais coisas. E foi um privilégio poder te ouvir, poder ter você aqui no nosso podcast. E você abrilhantou ainda mais esse projeto, esse trabalho. E que todos vocês que vão nos assistir aí, que essa mensagem, essas palavras, todo esse conhecimento que o Diegão passou aqui, possa aí fazer a diferença na sua vida também. E muito obrigado por acompanhar o nosso projeto, por estar junto com a gente aí todo esse tempo. Que Deus abençoe vocês também. Vem pra aberta. Diegão, valeu mais uma vez, irmão. Satisfação total. Olha a beca do cara. Nossa, meu Deus, é muito estilo. Valeu, mano. Top demais, gente. Até a próxima. Brothers Podcast mais um. Deus abençoe vocês. Tamo junto. É nóis!